Olá, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o PGR, sobre o que é o PGR. Eu tenho recebido algumas perguntas, o pessoal me perguntando se tem algum modelo de PGR, tem algum modelo desse documento. A primeira coisa que nós temos que esclarecer é que o PGR ele não é exatamente um documento. O PGR é um conjunto de documentos, ele é um programa de gestão de riscos. Ele tem obviamente um documento macro, digamos assim, ele geralmente vai gerar isso, mas é importante notar que ele vai ser um conjunto de documentos, ele não tem um modelo específico, ele tem alguns elementos que sempre vão constar. Mas em vez de eu dizer para você, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é assim que funciona, você precisa entender o que é o PGR. A base conceitual dele é o chamado PDCA, que é muito usado, foi criado aí pelo pessoal da qualidade, é um conceito de melhoria contínua dos processos. O PDCA é uma sigla em inglês para as palavras Plan, Do, PD, Plan, Do, C de Check e A de Action. O Plan é o planejamento. É quando eu vou lá identificar as coisas, vou saber o que eu vou fazer aqui nessa história. Esse PDCA é usado para qualquer coisa, tá? Não é só para segurança do trabalho, não. Toda vez que eu tiver um processo qualquer, uma tarefa, um processo qualquer, eu posso usar o PDCA. Então, inicialmente eu vou dizer, eu tenho que fazer tal coisa. Beleza. Depois eu vou lá para o do, que é efetivamente fazer. É o verbo em inglês para fazer. Depois eu vou para o check, e aí? Funcionou, não funcionou? E finalmente eu vou para o action, que seria uma correção, a continuidade do processo já com as correções que eu identifiquei serem necessárias lá na fase do C, do check. Vamos imaginar aqui, para ficar um pouco mais claro, um setor onde tem o risco ruído. Eu ainda não medi, eu não sei quantos decibéis tem por lá, não sei o que vai acontecer por lá. Bom, então aqui na fase do P, do plan, do planejamento, eu vou fazer a medição, eu vou identificar nessa fase, por exemplo, 90 decibéis. Bom, se são 90 decibéis, eu já sei que eu tenho que distribuir EPI, treinar esse cara para usar o EPI e vou ter que monitorar a saúde dele ao longo do tempo, por exemplo, fazendo audiometrias anuais ou semestrais. Vou determinar lá segundo algumas regras que nós temos. Então veja bem, identifiquei o risco ruído, medi, planejei que eu vou dar EPI, treinamento, monitorar a saúde. Aí eu vou efetivamente fazer isso. Dar o treinamento, dar o EPI, monitorar a saúde do cara, fazer as audiometrias. E também os ASOS, por exemplo, né? Posso incluir aqui isso. E aí depois eu vou verificar se efetivamente isso aconteceu. Nesse momento cabe a pergunta, o fato de eu ter dado o EPI para o sujeito garante que ele realmente vá usá-lo o dia todo? Vá usá-lo de maneira correta o dia todo? Ou seja, lá na fase do planejamento eu disse que eu tenho risco de 90 decibéis e eu vou fazer algumas ações, eu vou agir, o do de fazer em inglês, com um determinado objetivo. Então eu já tenho que dizer qual o objetivo. Eu estou planejando, eu quero chegar a tal situação. Que, por exemplo, todos os funcionários usem corretamente o EPI para que eles não tenham perda auditiva. Então, na fase do check, da checagem, da verificação, eu vou, por exemplo, verificar. Todos usaram? O treinamento é eficaz? O EPI é eficaz? O treinamento é eficaz? As pessoas realmente estão usando? Nessa fase eu tenho que voltar lá para a inicial e ver, eu atingi ou não os objetivos. E aí eu identifico, claro que eu vou ter que dizer, eu estou dizendo que tem 99% dos trabalhadores usando, porque no dia tal, a hora tal, fui lá, verifiquei. Eu fiz por amostragem, verifiquei um por um, eu apliquei um questionário, ou fui eu e o João que verificamos. Claro que eu vou ter que dizer porque é que eu estou dizendo que atingiu ou não os objetivos, porque é que eu tenho que tomar uma nova atitude ou não. Um novo treinamento, uma nova distribuição do EPI. Eu descobri que teve uma falha e parte das pessoas que estão indo para lá não estão usando o EPI. Nessa fase eu vou lá, planejo novamente e aí vou para a ação
que é fazer o processo novamente, já com essas correções. E vou fazer isso permanentemente. Perceba que é bem diferente do conceito que nós temos hoje no PPRA. No PPRA eu vou fazer o GHE, vou medir os 90 decibéis, vou dizer também que vou monitorar, que vou dar o treinamento, vou dar o EPI, registro as ações que eu fiz, dei o EPI, monitorei a saúde, dei treinamento, mas eu não tenho essa parte do dizer qual objetivo funcionou ou não funcionou. E mais, se eu vou refazer isso, eu teria uma coisa parecida lá na análise global, que está previsto para acontecer pelo menos uma vez por ano no PPRA, eu teria alguma coisa nesse sentido. É parecido, mas acaba não sendo igual, porque o PGR ele pede o PDCA permanentemente. Acho que esse é o ponto fundamental, é a melhoria do processo. O objetivo final é que ninguém adoeça, que ninguém se afaste, que ninguém sofra um acidente. E eu tenho que buscar isso permanentemente e comprovar isso permanentemente. Não tem chute, não tem achismo. A maioria dos profissionais vai ter problema porque não está acostumado a trabalhar com metas, não está acostumado a estabelecer. Tem que chegar neste ponto e o que eu vou fazer se não chegar? Definir qual é o ponto. Eu tive 100 acidentes, vou ter nenhum, vou ter 5, vou reduzir em 10%, em 20%. Eu tive tantas pessoas usando EPI, qual é o documento, qual o SESMIT, qual a consultoria, que está acostumada, por exemplo, a verificar o percentual de trabalhadores que efetivamente está usando EPI. A quantidade de horas por dia que um trabalhador usa o EPI. Geralmente não se trabalha dessa maneira. Dá o EPI e vamos lá, vamos, bomba meu boi. Não é bem assim. Aqui nós vamos ter que mudar bastante esses conceitos. Mais importante que o documento em si são as ações que eu determinei. O que eu disse que vai ser feito e o que efetivamente foi feito. Claro que eu vou acabar seguindo basicamente sempre um mesmo modelo do documento, a mesma estrutura. Mas o relevante nessa história é o que eu efetivamente identifico de problema, o que eu efetivamente faço, como eu confiro, como eu corrijo. A galera, o pessoal que usa o PDCA para a gestão da qualidade consegue atingir níveis melhores nos processos, consegue atingir níveis melhores de qualidade nos produtos, nos processos, justamente porque eu uso o PDCA. Porque não tem essa de eu estabeleci que tem que botar 3 pregos e acabou, valeu, vamos em frente. Não tem essa. Eu permanentemente, eu digo para que servem os 3 pregos, coloco os 3 pregos e verifico permanentemente se valeu a pena, se não valeu, se deu certo, se não deu. E continuo, faço isso permanentemente em intervalos curtos. O PDCA ele é um grande instrumento para fazer gestão de qualquer tipo de processo. E se os profissionais da segurança do trabalho do Brasil incorporarem esses conceitos, com certeza nós teremos uma revolução. Não teremos essa revolução se insistirem em qual é o modelo, qual é o documento. Tem que parar de fazer o documento e começar a fazer gestão. Tem que esquecer os documentos, tem que parar de comprar modelo de documento na internet, tem que começar a oferecer gestão com resultados, porque o resultado é um resultado também financeiro para a empresa. A gente tem que começar a entender isso, tem que começar a dar resultados mensuráveis, em números, em grana. Eu evitei que 5 pessoas adoecessem e isso economizou tanto para a empresa. Eu evitei tantos dias de afastamento, isso economizou tanto. Eu baixei o imposto, eu baixei o gasto com FGTS, eu baixei o turnover, eu baixei o absenteísmo. O PDCA pode auxiliar todos nós a atingirmos esses resultados, mesmo nas pequenas empresas. Acredite. Como adendo, eu faço uma sugestão. Eu também tenho ouvido que, bom, mas na grande empresa é fácil fazer isso, na pequena empresa fica muito difícil, até porque eu não tenho assim um resultado para mostrar de imediato. O cara fala que o boleto está vencendo amanhã, ele quer resultado para ontem. Nós temos também dados concretos para apontar na pequena empresa. Um dos dados são os processos judiciais. Há uma perda muito grande, mas muito grande mesmo. Há um conjunto de elementos que eu consigo mostrar que hoje o pequeno empresário ele já está perdendo, pelo menos parte dos pequenos empresários. Claro, aqueles que têm problemas de segurança do trabalho. Eles já estão perdendo. E nós podemos mudar essa história. A gente vai continuar ao longo tempo com esse bate-papo sobre PGR, acho que tem muita coisa para explorar, eu tenho muito a aprender,
eu quero compartilhar meu conhecimento, por favor, coloque as suas dúvidas, vamos bater um papo, vai ser um prazer estar tratando desse assunto que é importante para a categoria, para os profissionais de segurança do trabalho e para toda a sociedade brasileira. E também para as empresas. Elas têm muito a ganhar com o novo PGR.